Alguma vez você já se perguntou sobre seus antepassados e de onde você vem? Faz alguns anos que nosso amigo Sony usou um kit genético para encontrar o seu pai biológico. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe me disse que o homem na minha certidão de nascimento não era meu pai biológico. Para mim não foi uma surpresa, porque eu não me parecia com ninguém da minha família, então não foi um choque para mim. Mas começou a gerar algumas dúvidas. Bem, quem é meu pai biológico? A primeira coisa que fiz foi pedir um desses kits genéticos, Ancestry.com, e depois eu fiz no 23andme.com. Bem, eu literalmente cuspi nos 2 kits e enviei pelos correios. Logo depois recebi um e-mail: seus resultados estão prontos. E quando vi pela primeira vez foi a confirmação de que eu tinha um pai e estava relacionado a muitos nomes de que eram muito diferentes uns dos outros. Esses testes têm se tornado cada vez mais populares nos últimos anos. Você pode encomendá-los online e em alguns dias poderá descobrir mais sobre seus ancestrais, sua etnia e suas raízes. Na verdade, os testes genéticos são vistos como uma indústria em expansão. Um artigo recente mostrou que o mercado global dessa indústria atingirá 30 trilhões de dólares em 2027. Mas por que as pessoas possuem tanto interesse em suas origens? Eu queria encontrar meu pai biológico para descobrir do que eu era feito e de quem eu era feito. Eu queria saber sua história, queria saber a história de seus pais. E eu queria saber como eu vinha a ser. Nós humanos somos profundamente curiosos sobre a nossa existência. E até encontrarmos uma resposta aceitável para nossas perguntas, continuaremos pesquisando e criando. Por meio da ciência, resolvemos muitas partes do quebra-cabeça sobre a origem do mundo. Mas ainda existem muitas teorias que não foram confirmadas, e mesmo na comunidade científica, não existe uma teoria única com a qual todos concordem. Antes de termos a ciência moderna, quase todas as culturas antigas tinham um relato da criação para explicar as suas origens. A maioria desses mitos tem temas consistentes que revelam um parentesco incrível que transcende o tempo e a cultura. E isso fala de um desejo profundo pela verdade que todas as pessoas possuem. Os humanos usam essas histórias de origem para dar sentido ao mundo e para serem capazes de transmitir uma explicação significativa de toda a nossa existência. Tudo começou com a tradição oral, que provavelmente é tão antiga quanto a linguagem humana. Desde que os humanos falam, eles contam histórias para explicar os eventos naturais e as histórias dos seus povos. Somos preparados para as histórias, e a forma mais antiga de educação é contando histórias. Acho que as pessoas reconhecem, consciente ou inconscientemente, a continuidade de algo, que o universo, o mundo e as histórias não começaram necessariamente com elas, que existe uma continuidade de algo maior, principalmente nas culturas antigas, onde as genealogias faziam parte da história, certo? Mesmo na Bíblia, fulano e fulano tiveram fulano, Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, Judá... Você sabe, e vemos tudo isso com as genealogias. Elas são muito importantes em outras culturas além da Bíblia, certo? Você é a sua genealogia. Conforme as culturas se desenvolveram, os relatos das origens, mitos e histórias foram mantidas em cerâmicas, tapeçarias, canções e muito mais. Mas não se trata apenas de contar histórias. Filósofos, cientistas e teólogos, na verdade todos os seres humanos, de diferentes épocas, culturas e contextos foram movidos por um profundo desejo de descobrir quem somos e de onde viemos, e recorreram a todos os métodos e ferramentas disponíveis em busca dessa verdade. Dos mais antigos relatos da criação, a filosofia de Aristóteles, as preocupações de Santo Agostinho, a astronomia de Galileu, ao método científico moderno, os humanos estão em uma busca constante para cumprir nosso desejo e nos entendermos e entendermos o mundo onde vivemos. Um exemplo icônico de quem busca descobrir a verdade do mundo natural é o cientista Gregor Mendel, um monge agostiniano. Ele cuidava de colmeias, registrava o clima de sua região. Era um abade de seu mosteiro e também é conhecido como o pai da genética moderna. Você provavelmente conhece algo sobre o trabalho de Mendel. No século XIX, ele conduziu experimentos com variedades de ervilhas, observando características expressas de maneiras distintas, como a altura ou a cor da planta. Seu trabalho identificou a diferença entre traços dominantes e recessivos e lançou as bases para a compreensão moderna dos genes, que é estudada em qualquer curso introdutório de biologia em todo o mundo. Os avanços de seu trabalho são utilizados hoje em testes genéticos modernos. Embora seja altamente improvável que a aventura de Mendel tenha começado com uma intervenção divina ou uma visita angelical, é claro que ele estava sendo motivado por um desejo de descobrir as verdades do mundo criado, escritos no fundo de seu coração.
ele buscou respostas para entender melhor o mundo. Movido pelo mesmo desejo de quase 30 milhões de pessoas que participaram desses testes caseiros de análise genética. Acredito que herdamos nossa identidade e acredito que podemos negar essa herança e tentar criar uma nova identidade por conta própria. E de certo modo temos capacidade de definir nossa identidade, mas também algo que nos foi dado que é ontológico e que não pode ser alterado, literalmente está escrito em cada célula de nosso corpo. Esse desejo é universal e profundamente espiritual. Todos nós queremos saber de onde viemos, com quem estamos conectados, o que nos torna especiais e únicos, e o mais importante, por que estamos aqui. A busca pela verdade e pelo significado da existência humana tem sido uma força motivadora por trás dos avanços em todas as disciplinas, artes, filosofia, geologia, biologia, e tem capturado a atenção e a imaginação de pessoas de todas as culturas. A resposta sobre quem somos não pode vir de uma análise genética, tem de vir daquele que nos criou, e felizmente para isso, é aquele que quer compartilhar a verdade sobre quem somos nós. A narrativa bíblica com Adão, o filho de Deus, é contrária, ou seja, é de Deus que vem toda a nação. Cada pergunta nos leva a Deus. Você pergunta por quê e a resposta é Deus. Como pessoas de fé, entendemos que nossa busca por sentido vem do nosso desejo por Deus. Nunca estaremos completamente satisfeitos com uma visão puramente material que não inclua Deus. Mesmo sabendo da verdade científica, ainda estamos nos perguntando por quê. Algo dentro de nós quer saber essa resposta, porque o desejo por essa verdade está escrito em nossos corações.